Pois bem, hoje, gente, a gente adentra na nossa terceira fase, na fase 3, que a gente vai falar sobre ética e cuidado, ou ética no cuidado, né? A gente tem trabalhado aqui com vocês as bases da naturopatia, as bases do cuidado natural, né? Então, trazendo conhecimento, exercitando o raciocínio naturopático, né? Praticando com a construção do cardápio, com a visualização dos procedimentos, vocês também já fazendo indicações, né? Já vendo pela própria experiência, o resultado da prática natural. E aí hoje a gente tem essa fase que é específica para a gente estar falando sobre essa arte do cuidado, né? Essa abordagem na hora de cuidar, de como a gente se posicionar enquanto cuidador, né? E às vezes enquanto pessoa cuidada também. A gente vai dialogar um pouquinho sobre isso. Só que eu lembrei aqui que a gente tinha falado que o início da aula ia ser para discussão de caso. Isso, a gente começa com a discussão de casa e a segunda parte a gente Pronto. vai cuidar, fazer ética, porque a gente aí depois vai fechar, né? Sim. Massa. Então, vamos retornar, dando continuidade à discussão de caso. Teve alguém na última aula que queria falar um caso e não deu para falar e quer falar agora? Eu Bruno, gostaria de falar. Massa. certo. Não viu abrir a câmera aqui, gente, que eu tô no estado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, na verdade, é uma pessoa que tem muitas alergias desde que nasceu, é a vida inteira. Não é um episódio individual, assim, né? Não é uma fase, é tipo a vida inteira mesmo. E basicamente muita dermatite atópica, né? Principalmente no rosto. Região, às vezes, das axilas também. Quase como se fosse psoríase, mas não é psoríase. É mais uma dermatite atópica. E praticamente passou a vida inteira tentando regular com corticoide. É. E às vezes com homeopatia também. É uma pessoa que tem uma alimentação boa, balanceada, que facilmente se permanece no vegetarianismo. Então, acho que nesse aspecto é mais fácil, assim, se tiver uma orientação. Mas o que eu imagino, assim, que para começar seria frotação, né? Massa. A pessoa tá com que idade mais ou menos agora? 41. Então foi desde a infância, desde que nasceu. Eu fiquei um pouco assustada que na outra aula o doutorário falou que era um mês por ano. Eu falei, pô, vão ser 41 meses de frotação. Pode, não, olha, o que eu tratei de dermatite atópica, por sorte dessa pessoa, não foi um mês por ano, foi bem menos, bem menos. Massa, massa. Adorei isso, velho. Sim, tá, vamos ver, dermatite atópica. Ah, e também tem uma questão de. Qual que é o nome? Aquela hiperpermeabilidade intestinal. Exato, aumento da É isso permeabilidade mesmo? intestinal. Isso. Cara, olha só, Maria falou na aula passada que nós temos todo o interesse em que vocês tenham uma compreensão, um raciocínio, uma maneira de pensar naturopática, ok? É. Quer dizer, essa é a ideia da gente, que vocês possam raciocinar de maneira naturopática. Por quê? Porque a maneira acadêmica, ela tem determinadas peculiaridades, que não quer dizer que seja errada, por favor, tá certo? Mas Uhum. a maneira naturopática, que por sinal é a mesma maneira homeopática, medicina tradicional chinesa, etc., é diferente. Então, a gente
E essa que você trouxe, esse caso, e principalmente quando você falou em permeabilidade intestinal, aumento da permeabilidade intestinal, é muito legal para a gente reforçar isso que Maria comentou na vez passada, ok? Hum. Então, veja só, a pessoa tem uma dermatite atópica, então, e além disso tem alergias fáceis, não que seja o caso dela, mas uma pessoa que tem um quadro como esse pode ter, de repente, alergia a perfume, que dá dor de cabeça, É, pode então, ela tem muitas alergias a castanha, a todo tipo de fungos. Então, já teve alergia até a cogumelo, tofu. mas Teve uma época que teve alergia a histamina. Aí teve que cortar, tipo, praticamente tudo, porque, né, muitos alimentos contêm histamina. a alergia à histamina é incrível, porque, pô, qualquer pancadinha que você toma, qualquer coisa libera histamina em seu organismo. Então, Pois é, isso. Então, e o quadro dela, então, é um quadro dramático. Então, se ela chega para um profissional de saúde e começa a dizer, não, porque eu tenho alergia a isso, tenho alergia àquilo, tenho alergia àquilo outro, a alergia se manifesta na pele, se manifesta no nariz com corrimento nasal, se manifesta desse jeito, desse... O profissional de saúde fica assim, aí ele vai dizer, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou um alergologista, vou tratar alergia, mas a dermatite atópica é uma outra coisa, então você vai procurar um dermatologista. Ah, mas acontece que rinite é para o Otorrino? otorrino. Ah, e a sua bronquite, que você fica tossindo de repente, é melhor um pneumologista. Então, quer dizer, a pessoa vai estabocar todo o dinheiro dela se dividindo em pedaços para poder as coisas acontecerem. Mas, tudo o que ela tem, poxa vida, tem um denominador comum, que é a permeabilidade intestinal aumentada. Na realidade, a gente tem que perguntar para ela algumas coisas. Uma pessoa que tem um quadro como esse, a gente pergunta: você é intolerante à lactose? Se ela disser não, não há problema, tá? Você tem gases? Você tem prisão de ventre? Suas fezes são normais ou são com muita frequência diarreicas? Quando você come, você tem muita sensibilidade a certos alimentos para a gente ver o funcionamento do intestino dela, entende? uhum. E isto vai nos trazer o fato de que o principal a ser tratado dela não é a pele. Claro, 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 claro. Uma pessoa que nos procura com uma queixa, esta queixa tem que ser contemplada, porque é a queixa dela. Porém, a queixa dela esconde outra coisa, que é o problema intestinal. É importante Sim. saber a história do intestino, né? Porque às vezes a pessoa faz uma mudança recente e aí, ah, não, eu me evacuo todos os dias, não tenho gases e tal, mas porque fez uma mudança alimentar, talvez de 3 meses, mas o histórico dela desde criança é de prisão de ventre, dificuldade de evacuar, talvez para uma criança que não amamentou, que já precisou tomar leite de vaca ou fórmula. Fica inchada, É, então isso impacta no desencadeamento, né, da doença lá na infância. até você nasceu de cesárea, até isso Nasceu de cesárea. pronto, até isso conta, porque quem nasceu de cesárea tem mais possibilidade de ter esse tipo de processo, E ok? nasceu de cesárea com a mãe na gravidez, antes de saber que estava grávida, tomando um monte de remédio para emagrecer. Uau! Então, Uhum. Por isso que nasceu já super alérgica, né? isso, ela vai fazer Uhum. o tratamento dela em 50 meses. Ai, meu Deus. Só- É muita onda. Não vai ser isso, não. Não vai ser isso, não. Vai ser bem menos se ela fizer direitinho, Sim. ok? Tá certo. Então, vejamos, o primeiro passo é cuidar do intestino. Como é que a gente vai cuidar do intestino? Como é que a gente vai reduzir a permeabilidade intestinal? É, se- como é que se estabelece uma permeabilidade intestinal? Olha, este caso, pessoal, mesmo que a gente demore, fiquem ligados, porque ele é básico para tudo que vocês forem fazer. É muito básico, ok? Então, veja, como que se instala a permeabilidade intestinal, o aumento da permeabilidade intestinal?
se instala da seguinte forma: você inflama o intestino. Observem, o nosso intestino grosso ele é revestido completamente por um filme de uma bactéria, uma espécie de bactéria chamada Akkermansia muscifila. O muscifila eu posso ter me equivocado, pode ser que seja missifila ou uma coisa desse tipo, mas eu sempre digo muscifila. Pois bem, elas revestem todo e elas fazem uma barreira protetora para o intestino, uma barreira. Então, o que cai no intestino, se você tem o seu intestino revestido por essa bactéria nos protege. Ela é simplesmente maravilhosa, maravilhosa. Mas uma pessoa nasceu e não fez uma boa microbiota. Por quê? Porque ela não foi contaminada pela vagina da mãe, que é o contaminante que cria a microbiota. Falamos sobre isso anteriormente, certo? Acho que foi a quarta ou quinta aula, não me lembro. Então, eu esperava que você se lembrasse, porque você se lembra dessas coisas, A gente você falou sabe. isso no assunto de microbiota, né? Isso. Então, se ela não se contaminou, ela provavelmente vai desenvolver uma microbiota que não vai ser muito legal. Por quê? Porque ela vai começar, a mãe está dando peito, mas o peito ajuda uma boa microbiota, mas é possível que ela não tenha uma quantidade razoável de lactobacilos para enfrentar a microbiota cutânea, porque as crianças que têm um nascimento via cesárea têm uma microbiota de pele da mãe, que é Streptococcus, Staphylococcus, a principal, entendeu? Então vai ser um problema para essa criança, ok? Aí começa a ter inflamação digestiva. E vamos admitir a hipótese melhor que ela conseguiu ter a quermância para proteger, mas essas inflamações começam a abrir buracos no filme da quermância. E esses buracos são zonas em que os produtos que estão no intestino e que são inadequados começam a agredir a mucosa, e isso vai alterando cada vez mais, aumenta a temperatura interna abdominal, tudo isso. Então, é Uma assim. coisa importante que eu lembrei agora, ela tirou o apêndice aos 9 anos. Aos 9 anos de idade, isso significa, 9 anos de idade, quase morreu. isso significa que ela comia muito mal. Ela não Sim. comia pouquíssima fibra, porque a grande causa de apendicite é a deficiência de fibra dietética, né? Então, pronto, essa é uma informação também, ó, extremamente importante. Muito bem. Aí, é, tudo o resto vem das invasões. Observe, ela tem alergia a diversas fontes de proteína. Então, assim, o tofu, né? É uma fonte maravilhosa de proteína. Essas alergias são derivadas do fato de que, quando você come, o seu estômago deve quebrar as proteínas. E quebrar, como a gente já viu anteriormente, em aminoácidos unitários, ou dois aminoácidos, ou três aminoácidos. De novo, eu estou dissoluto, mas isso vocês já se acostumaram. Se você come a mais do que deveria em termos proteicos, naturalmente o seu estômago não consegue quebrar tudo e passa adiante. Tudo bem, tudo bem. Mesmo que a pessoa seja vegana, ela pode comer, em algumas refeições, um excesso de proteína, né? Ela está preocupada em comer sempre um tofu, um feijão com arroz, entende? Ou um cogumelo Parise. Se ela é vegetariana somente, ela vai tomar também o iogurte, o ovo, e aí pode passar, pode passar. Mas só que o organismo não vai absorver. Porém, se existe aumento da permeabilidade, pedaços de proteínas passam. E isso gera todas as alergias do planeta Terra, ok? Há 15 anos atrás teve um congresso na República Tcheca de alergologia e dermatologia, e o principal tema foi aumento da permeabilidade intestinal como causa de alergias.
Porque o corpo fica louco. Ele começa a receber pedaços de proteína, ele pensa que é bactérias, tudo. Eu já falei isso. Eu vou repetir porque eu sou um cara que sigo os conselhos da minha parceira de trabalho, que diz tem que repetir, porque e tal, e tal, e tal. Lembra quando ela falou de ler saeta? Muito bem. Então, eu sou um cara, vocês sabem, extremamente obediente. Então, vai entrando essas proteínas e o corpo vai ficando com o sistema imunológico em estado de desespero, de cansaço, de sobrecarga. E aí o que é que acontece? Começa a atacar estruturas que são do próprio organismo, mas que são estruturas proteicas, né? Membrana celular disso, membrana celular daquilo. E aí começa a ter alergia para todo lado. Aí, não, mas a minha alergia é a pelo de gato. Eu já atendi uma mulher que tinha alergia a pelo de gato e era louca por gato. Ela também é alérgica a pelo de gato e tem 3 gatos. Meu Deus do céu. E aí o que aconteceu com essa mulher? Essa Eu... pessoa tem tudo também, né, gente? Pois é, na verdade é uma pessoa adulta que tem um estilo de vida muito saudável. Isso que é mais Não, não. Agora ela bizarro. tem o estilo de vida saudável, Agora. mas não teve no passado. Porque a gente fica pensando assim, eu vou mudar minha alimentação, vou ficar porreta. Não, nem sempre. E tem casos também de câncer intestinal na família, Uhum. muitos pólipos, problemas do intestino de todos os jeitos, né? Pronto, pronto. Então, assim, ela, então o sistema imunológico dela está desesperado e vai acontecer uma cacetada de coisa, como vocês estão vendo, que é o que está acontecendo com ela. Muito bem. Então, qual é o primeiro trabalho? Vamos limpar esse intestino. Então, primeira coisa de tudo, 9 lavagens intestinais. Dia sim, dia não, até completar 9 lavagens. É muito importante. Por quê? Para limpar, tirar as coisas daquele intestino, tirar as bactérias que ela tem, são de putrefação e que estão aí jogando duro e que estão lutando para se manter ali, sabe? Como que está encastelado no intestino dela. E os lactobacilos que estão sendo nutridos por uma melhor alimentação não estão conseguindo dominar, né? Então, primeiro, 9 lavagens intestinais, ok? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Isso, dia Ok, sim. ok. Outra coisa, faixa úmida, abdominal gelada. Assim, preferencialmente durante o almoço e durante o jantar. 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. Outra coisa, cataplasma de barro ao ventre. Tem alguém falando aí, não está percebendo que o microfone está ligado. Você consegue? Você consegue, né? Muito bem. Então, pessoal, veja. A, a... Pronto. Ah, então, olha, observe que essas 3 primeiras propostas são propostas muito vinculadas ao aparelho digestivo. Claro que tem outros aspectos, podem ajudar de outras formas, compreende? Mas são propostas muito vinculadas ao aparelho digestivo. O cataplasma de barro seria quantas vezes? Seria todas as noites Todas as noites. Dormir com cataplasma. dormir com cataplasma. Onde encontrar barro no Vale do Capão? É fácil. Em Lothlórien eles têm e costumam ceder. Também pode chegar qualquer corte de estrada. Agora mesmo estão passando trator na estrada. Qualquer corte de estrada, vai lá, tira um palmo da parede e pega o que está mais profundo e depois peneira, bota no sol. Depois é bom passar um cano, um cano de metal Uhum. assim, para poder quebrar bem os grãozinhos. E aí depois guarda e vai fazer o cataplasma conforme vocês já sabem. Na região do Bomba é fácil de encontrar nos paredões, assim, É. né? Mesmo na Ah, sim. estrada, né? Como vai fazer esse corte, assim, de um palmo para dentro. E a Uhum. peneira, geralmente, vale a pena já ter aquela de pedreiro mesmo, né? Porque as Sei. muito pequenas e Fininhas e frágeis. finas também É, demais, né?
Então, a de pedreiro para dar a primeira peneirada, e aí o cano para quebrar um pouco mais, ou então uma peneira menor. Uhum. Muito bem, então esses três procedimentos são. Agora, o que é que vai fazer em termos de contribuição para a pele? Por quê? Ela tem muitas queixas. Eu não, Diga, Vera. eu não, eu não vi os três procedimentos. A internet caiu aqui. Ah, tá certo. Eu falei 9 lavagens, uma lavagem dia sim, dia não, faixa úmida Ok, abdominal gelada no almoço e no jantar e cataplasma de barro durante a noite. Ok? ok. Massa. Muito bem. Agora vamos Quanto tempo o cataplasma, doutor? um mínimo de 4 horas, conforme já foi registrado aqui, tá? Um Não, mínimo. quantos dias de cataplasma? Não, Ah, não. isso aí é ad eterno, né? Até resolver. Até resolver o problema. Até resolver. Eu já atendi uma moça que tinha por aí seus 25 anos, que ela tinha, desde criança, tinha dermatite atópica, e ela ficou livre, assim, em 2 meses. Quer dizer, com 15 dias ela apresentou uma melhora significativa, ficou super feliz e com 2 meses ficou totalmente livre, ok? Mas, poxa, foi uma coisa incrível, ok? Muito bem. Então, frotação, que você já indicou, menina, que foi uma ideia muito boa, Sim. muito ótimo mesmo, e lavagem do sangue. É um mega tratamento esse, É um gente. mega tratamento, isso que eu tô vendo. Pega, Flotação todo dia, de manhã em jejum, né? isso. Olha, faz a lavagem todo dia de manhã, em jejum, e depois Sim. faz a flotação. Ou o contrário. Todo dia não, dia sim, dia não. Ou, perdoe, a É lavagem preferível primeiro a lavagem ou a frotação? Acho que talvez a frotação, porque a corda quentinha já faz, né? já faz, ótimo, ótimo. Particularmente, em mim, prefiro fazer a lavagem e depois a flotação. Aí eu faço a lavagem bem abrigadinho e aí eu não sinto esfriar, tá? Ah, Mas, beleza. mas é melhor ela escolher, ok? A faixa úmida vai ser na hora do almoço e do jantar, o cataplasma de barro quando for deitar para dormir. Então, isso não atrapalha a vida de ninguém, essas três coisas. Essas quatro coisas, ok? A lavagem do sangue, aí sim, já atrapalha um pouco, mas ela pode fazer isso uma lavagem somente, há 2 lavagens por semana. Eu preferia que fosse duas, mas vai depender dela. Ela pode ser que trabalhe, e aí tal, e tal, e tal. Então, pode fazer no domingo ou no sábado, que é um dia em que as pessoas não costumam trabalhar. Se ela trabalha em casa, online, aí ela pode fazer os horários dela e ela pode fazer até 2 por semana. Ok? Muito Tá bem. bem. Então, como vocês podem ver, é possível. Vai dar trabalho, mas é possível. É questão de organização. Ok? Caso ela diga, meu Deus, como é que eu vou fazer? Bom, Maria faz, como é o nome? Tutoria, o nome é esse? É? Mentoria. Mentoria. Então, a pessoa tem um encontro mensal com Maria, Maria explica direitinho, vê quais as dificuldades dela, cria soluções e todas essas coisas, e ela vai ter um apoio sensacional, pelo menos no início do processo. Ok? Legal. Muito massa. Agora, Alimentação. você acha que eu não gostaria de que ela fizesse mais coisa? Adoraria. Entende? Adoraria. Se ela tivesse internada em Colibri, ela ia fazer 3 lavagens do sangue por semana e ela ia, além disso, fazer banho de assento. Nossa, o banho Por- de assento caberia em que momento? Lá no Colibri, Maria decide os horários todos e eu fico sem me preocupar. Eu só faço dizer, Maria, tem tudo isso aqui, o que é que você acha? Ela diz, olha, você está exagerando. Assim não dá, assim ela não vai nem comer para fazer os procedimentos. Aí, mas é isso, aí Maria resolve. Dá para fazer na metade da manhã, antes da janta, né? Pronto. Todos os dias. Também seria todos os dias. Mas olhe, Fica muita coisa, viu? deixe ela fazer isso aqui, tá bom? Aí olhe bem, olhe bem. Deixe ela fazer. Vá lá, tal. Ajude ela nos primeiros momentos e tudo. Aí vamos admitir a hipótese que ela está fazendo direitinho.
15 a 20 dias é possível que role uma crise, tá? Tá. É possível, não quer dizer que seja obrigatório. Aí você vai ter que estar muito ligada para dizer, pô, Véia, segure a onda, faz parte. Isso se chama reintoxicação e tal, mas vai rolar, pererê, pererê, pererê. Rapaz, se ela passar essa crise, ela vai ter uma melhora. Continuando o tratamento. Continuando tudo, ela vai ter uma melhora muito significativa. Só que a crise pode ser coisas diferentes, entendeu? Pode não ser ela começar a se coçar mais. Pode ser ter uma dor de barriga desgraçada, gases pra porra, cagar feito a alma inteira, entendeu? Tipo, virar flor, passar a noite no vaso, coisas desse tipo. Entende? Tá. Mas faz parte do processo. Ok? Massa. Muito bem. Aí, depois que passar os 18 dias, ela só vai precisar fazer uma lavagem intestinal por semana. E vai dar continuidade ao tratamento. Ok, querida? Então, Tá, então, quando que ela, perdão, perdi essa parte. Quando passar essa crise, ela poderia fazer uma vez por semana ou não? não, ela, Quando terminar o ciclo de 9 lavagens, que dá 18 dias, Ah, tá. aí isso. vai fazer uma vez por semana, contando o último dia da lavagem. Vamos admitir Perfeito. admitir a hipótese que ela, lá para 20 dias, fique cheia de gases e o intestino prenda, e aí arrote, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Diga, é isso aí, fique tranquila. Vamos fazer 3 lavagens seguidas? Vamos ver. Aí pronto, para poder tirar o que está rolando ali, porque o organismo junta Tá. forças e está lutando para se livrar do processo. Massa? Rapaz, ó, eu lhe agradeço por ter Mas esse caso. Lhe agradeço, porque é eu um caso. tava louca para falar dele porque eu sabia que era muita coisa. Mas esse é um caso educativo para todo mundo. É. Observem, minha gente, observem o tratamento naturopático, assim como o tratamento homeopático, assim como o tratamento da medicina tradicional chinesa, assim como o tratamento ayurvédico, é inespecífico, ok? Então, assim, observem que eu me preocupei primeiro com o aparelho digestivo. Primeiro de tudo, porque eu sei que se o aparelho digestivo funciona bem, o seu corpo, a tendência é que com o tempo ele vá se inserindo no lugar. Tá bom? Massa, Massa. Gratidão, viu? Ave Maria. Aí é importante falar que, embora seja uma questão de pele, né? Mas também tem a questão da alergia, alergia do corpo inteiro, Uhum. levar isso que se busca a causa, e muito provável a causa seja a saúde intestinal, né? Então, assim, no Sim. de alergia, não é que tem alergia a tudo isso. Existe um processo inflamatório exacerbado no corpo que reage Uhum. de forma exacerbada a diversas substâncias. A tendência é que ela vai ficando mais alérgica e mais alérgica e mais alérgica, né? Sim. E que possa desenvolver outros tipos de doenças autoimunes. Então, esse cuidado é Entendi. tanto para o que já se está aí, e não é pouca coisa. E imagino assim que a qualidade de vida fica muito impactada com isso. Fica. Embora tenha um estilo de vida saudável, busque lidar com toda essa questão da melhor forma possível, é um impacto muito grande no viver, né? Assim. E vai estar cuidando disso que já está aí e vai estar também prevenindo complicações outras futuras. Massa, massa. Ah, Perfeito. inclusive, quando Maria falou agora, eu me lembrei, pelas palavras dela, que eu fui levado a pensar, que devemos pensar também no significado psicológico, entende? Porque problemas de pele têm a ver com uma certa luta na fronteira. Ou seja, a pele é a fronteira entre nós e o mundo. Então, pode ser uma relação conflituosa com o mundo. Isso, se fosse falar sobre esse assunto e tal, sobre o ego e tudo isso, a gente ia demorar 3 dias, então vamos dar uma parada. Ah, Maria Isabela,
Maria Isabela, será sobre uma dúvida sobre esse caso? Que eu acho que tem aqui. Peraí. Vera tinha se manifestado de trazer um. Boa noite. Sobre esse, não, é um caso, né? Tipo um caso que eu É queria outro caso. analisar. Tá, então, pera um pouquinho só. Certo. Porque tem Estou na algumas fila. perguntas antes. Pronto, isso. É. Vera, você está querendo trazer esse caso? Ou só é uma pergunta e pronto? A internet de Vera está meio ruim. Eu acho que ela caiu Ela também. caiu. Foi. Então, deixa eu ver. Tá. Depois a gente responde essa pergunta. E ela também vai estar no presencial. É, E a outra foi a Andrea. Tudo bem, Andrea, a gente também deixar a Maria Isabela falar, que ela não falou da última aula. Qualquer coisa a massa. gente vê se faz agora ou então no domingo. Tá, pronto. Certo, Maria Isabela. Oi, gente, boa noite. É sobre pedra na vesícula, certo? A pedra na vesícula que já tem uns 10 anos, certo? E sempre uma resistência a fazer a cirurgia, né? Embora os médicos toda vez, tem que fazer, é arriscado, tem que fazer. Então, eu resisto a fazer essa cirurgia. Agora, nos últimos 4 anos, eu sinto assim, quando eu como muita gordura, coco, queijo, aí eu sinto como se fosse assim no intestino, é bem no intestino grosso mesmo, assim, mais pro reto mesmo. Uma dor fina, sabe? Mas é uma dorzinha assim que como é que se diz? Eu já sei que eu comi alguma coisa demais, gordura demais. Aí ela passa, vai passando, eu não tomo nada. Aí, às vezes, assim, tem uma questão de posição, às vezes eu vou no sanitário, evacuo tudo. Aí passa, aí aquele alívio. Aí, às vezes, eu fico um tempão sem ter, né? Porque aí eu controlo mais a alimentação e sinto que não tenho, né? Essa dorzinha finíssima que eu tenho. Nunca fiz colonoscopia, é isso. É isso, tá bom. Aí fico sempre assim, eu sempre associo a gordura e fico tentando. Todo ano eu faço o Fotografia. abdômen total, né? Faço e a pedra, ela tem cerca de 8 centímetros. Só é uma que ela não aumenta, fica sempre estável, sabe? Oito, Sempre eu faço também esse exame para ver como é que tá. É oito, isso. 8 centímetros Eu acho que é 8 centímetros, é. Ela não é tão pequena, ela não é pequena, não é, sei se é grande. Eu acho que é 8 centímetros, eu fiquei até em dúvida. Tem Mas oito é isso mesmo. é uma badega, é, velho, 8 não é uma centímetros. pedra. É um pedregulho, É. é rocha. É uma. Ah, Maria, será que eu estou falando errado? Mas eu acho que é isso Talvez mesmo. você esteja falando em É outra, porque eu não estou aqui com os resultados dos exames. pode ser outra unidade de medida, talvez possa ser 8, Oito mas em outra milímetros. unidade. Faz o seguinte, você tem o exame, Maria Isabela? Eu tenho, mas não tenho aqui, porque eu estou aqui no Capão, está em Ah, já está no Salvador. capão. Já está no capão. Tá certo. Se você tiver alguém que possa fotografar o último exame, você leva para lá, para o nosso encontro, Sei. que eu dou uma olhada, tá Uhum, certo? Porque tem uma questão, ó, repare. sim. Eu tenho feito um procedimento para eliminação de pedra na vesícula. E tem sido legal. No entanto, eu tenho que fazer primeiro um exame que é uma ultrassonografia de abdômen superior e eu boto uma observação, ver diâmetro do canal colédoco. Por quê? Hum, Porque se tiver, eu tenho já quantos milímetros é a pedra, porque eles sempre botam o diâmetro da pedra. Se o diâmetro for maior do que o diâmetro do canal colédoco, não pode expulsar. Não pode. Sabe o que é que vai acontecer? hum, Vamos supor que você faça o procedimento, quando você for expulsar, vai entupir o colédoco e vai dar uma icterícia tremenda. Você vai ficar amarela, muito hum, amarela mesmo, e começa a sentir dores, aí começa a
o fígado a produzir bile naturalmente, o, a vesícula fica muito cheia e a vesícula fica tentando expulsar e não consegue. E aí vem o refluxo da bile e por isso fica amarela e pode ter dores, tudo isso, e vai ter que fazer uma cirurgia de urgência. Entende? Então, Uhum. então eu preciso ver qual é o tamanho do colédoco. Então, se alguém, como é que se diz, fotografar, aí eu vejo e digo, olha, tá vendo aqui, ó, não tem o tamanho do colédoco, o diâmetro. Então, tem que fazer um Uhum. pedido focado nisso. Agora, veja, eu vou explicar como é que faz a coisa, tá certo? Como é que faz? Só um minutinho, viu, Vera? Deixa eu terminar aqui. Então, veja, ó, você vai fazer assim, quer dizer, se for o caso, né? Bem, tem que comer comida natural, de qualquer jeito, normal, se possível, vegana. E aí, durante um mês, vai fazer faixa úmida abdominal gelada, na hora do almoço. Quando terminar um mês, você vai pegar um copo desse daqui, mais ou menos onde está de água aqui, tá vendo? Com azeite de oliva. Você pode pegar esse azeite de oliva, misturar com beterraba, por exemplo, bate no liquidificador e para poder ficar uma coisa um pouco menos terrível de beber. Aí você bebe isso e depois tem que ficar o dia inteiro em repouso. Não quer dizer que não vai andar ali, e aqui, mas não vai sair, não vai fazer nada disso. E você vai pegar fazer um pirão de farinha de mandioca. Bota como se fosse um cataplasma de barro para colocar em cima do fígado. Registre-se que o fígado, ó, tá vendo aqui a costela? A costela está aqui, Do né? lado, Uhum. Peraí. Do lado direito. Do lado direito, eu não sei se vocês veem certo, né? É porque aqui a gente vê do lado Uhum. esquerdo, né? por isso é do lado É direito. do lado direito, o Isso. fígado. E ó, você bota. O fígado tá aqui, tá vendo? O pulmão é só daqui para cima, ó. Daqui para cima. Todo mundo pensa que o fígado é aqui. Não, o fígado é aqui, ó. Acima da costela, do rebordo Uhum. costal. Nós chamamos esse, Uhum. mostrei de rebordo costal. Então, coloca o cataplasma de pirão Farinha de mandioca. de farinha de mandioca, quente, e por cima do cataplasma, bota uma bolsa de água quente e fica trocando essa água da bolsa para poder manter aquecido. Por quê? Para relaxar o colédoco. E aí a vesícula, por causa da gordura, vai se contrair muito e vai expulsar o cálculo. Qual é o Uhum. índice de bom resultado? 50%. Então, eu não posso garantir que vai conseguir expulsar. Eu já consegui assim. A pessoa fez, disse: Olha, eu fiz tudo direitinho, ela falou para mim, mas eu já tinha dado para ela um pedido de ultrassonografia. Aí a pessoa fez isso no domingo, inclusive ela pode fazer sábado e domingo. Vai cagar a alma, mas vai ser ótimo. Pode fazer sábado e domingo, e aí na segunda-feira faz uma Toma ultrassom. um copo licença, toma um copo de azeite em um dia e se não No der outro dia, resultado, toma no outro outro. também. Isso, exatamente, tá? Aí vai fazer a ultrassonografia de abdômen superior e ver. Aí pode ser que diga, não tem nada aqui. Aí, opa, deu certo, ok? Se não deu Uhum. certo, no outro final de semana repete. Legal? Uhum. Mas se fizer duas vezes e não expulsar, desista. Aí trate de fazer uma Uhum. cirurgia. Bom, aí vamos ver. Qual é o problema de uma pessoa ter pedra na vesícula? O problema é que observou-se que ter pedra na vesícula por muitos anos aumenta a possibilidade de câncer de vesícula biliar. Uhum. Porém, se você mantém uma alimentação de qualidade natural,
dificilmente você vai ter câncer de vesícula biliar. Ok? Ok? Uhum. Pronto. É uma Entendi. questão de você não sair da sua alimentação natural. Comer uma Uhum. alimentação, pode ser lacto-ovo-vegetariana, sem excesso de laticínios, e também não vai comer Uhum. 10 ovos por dia, como alguns malucos por aí. E De aí, maneira alguma. pronto, você vai comer bem, com muitas legumes e tal, e vai levar o seu barco até você bater a caçuleta quando completar 120, 130 anos, por aí. Ok? Tá bom. Passado. Obrigada. Eu espero que todo mundo tenha entendido bem, porque veja, aí amanhã ou depois alguém chega para você e diz, eu tenho pedra na vesícula, e aí você vai dizer, faça isso, isso, isso. Não façam isso. Tem que ter a ultrassonografia e ver também o diâmetro do colédoco, porque o diâmetro do colédoco varia de pessoa para pessoa, de 4 a 6 milímetros. Entende? Aí, pô, a pessoa vai ter um diâmetro pequeno, um cálculo grande, e aí já sabe, né? Vai fazer o tratamento e vai dizer que ó, para isso que você mandou eu fazer aquilo e eu me lembrei, certo? Muito bem. Diga, Vera. Eu tô toda errada aqui. Eu não sei o Errado. que aconteceu. Não sei o que aconteceu com o meu celular. Eu não Ah, estou mais com você, só estou ouvindo, porque a internet aqui caiu, né? E aí eu vim do restaurante pro hotel e agora eu estou. Mas a minha pergunta, né? Eu não estou mais lhe vendo aqui, entendeu? Já me perdi. Mas a minha pergunta é o que eu botei no chat. Um rapaz, é meu filho, né? Que está com, ao fazer xixi, arde muito ao sair o xixi. A uretra? Não sei. uretra. Tem um procedimento para o homem? Isso Repare. aconteceu agora, tem uma semana que ele está sentindo essas dores. Aí eu falei com ele da faixa úmida, mas depois eu não sei mais o que eu falaria, entendeu? Sei. A faixa Ele úmida. tem 41 anos, é nadador, acho que se alimenta bem, então come muita pasta de amendoim, mas tem uma alimentação Boa. boa. Legal. Tá bom. Repare. Uma pessoa que tem ardor à micção, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: você, quando você acorda de manhã, você percebe se tem uma gota de pus na uretra? Assim, sabe, pendente assim, de repente você vai fazer o xixi, aí vem aquela gota de pus. É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A segunda pergunta é: você teve relações sexuais sem camisinha? Por quê? A- Uma suspeita importante, sim, para essas duas possibilidades, é uma doença chamada gonorreia. Gonorreia, Aham. gonorreia é uma doença que eu não recomendo o tratamento natural, ok? Não recomendo. Deve seguir a orientação do Ministério da Saúde, que aí vai ser antibiótico terapia com no mínimo, dois antibióticos. No mínimo. Tem que fazer Uhum. tudinho, porque a gonorreia, a longo prazo, provoca um estreitamento na uretra. E eu lhe digo que o tratamento de estreitamento da uretra, velho, é panquerético. A pessoa paga todos os pecados de todas as encarnações passadas. Não só. Deus. Não, é horrível. É horrível. Então, você vai ter que fazer essas perguntas, tá certo? Uhum. Digamos, bom, você é mãe dele. Ah, puxa, diga É, que eu eu transei vou pedir. e tal. Eu vou pedir a ele, né, para procurar um urologista. Seria o ideal mesmo, porque às vezes ele fica, vixe, se eu disser para minha mãe que Eu mexi sem bobagem, ela querer vai aqui no ficar no botão sarau da e Zorra, baixei. essas coisas, vai ficar decepcionada, todas essas coisas, tá? Mas, assim, se ele disser, não, não tenho nada, então faz um chá de folha de abacateiro. Seja homem, seja mulher, tá certo? Mas a faixa úmida vai ser muito legal, mas um chá de folha de abacateiro. Tá, Já, mas já mencionei o chá de folha de abacateiro
Já, Aqui? sim. Sim. Já, então. Eu acho que foi na vez passada, alguém falou em infecção urinária e eu ensinei a fazer o chá de folha de abacateiro. Ok? Massa. Foi, da vez passada. Pronto. Isso. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver. Ok. Ainda dá para um, né? Pronto. Aí, então, Ah, assim, tá. Andréa, Vejamos, Andréa. a gente vai discutir o de Andréa e daí a gente já Uhum. conclui esse momento da discussão de casos, tá? Estudo de caso. Aí você Perfeito. pode trazer, Você tirou. Andréa? Ah, ela vai repetir. Diga, André. Fazer Vá. cursinho, voltar. Eu percebi que os procedimentos, a maioria você sempre falava que era indicado para a parte superior do corpo, né? Uhum. Mas eu tenho muitos problemas nas articulações, principalmente na parte inferior, que é joelho, né? Tendão de aquele. Tendão de Aquiles. Isso, não é de Aquiles, é o esporão Pata, calcâneo. pata do ganso. Esporão. Ah, esporão, Esporão esporão. calcâneo. Eu tenho hérnia lombar, né? Então, assim, é uma parte superior, mas muito problema nas articulações de forma geral, né? Mas aí eu me lembrei que era uma coisa assim que acontecia da cintura para baixo. Aí eu fiquei pensando o que seria mais recomendável, né, de usar ou de fazer nesses casos. Tá. Aí tem que fazer um diagnóstico quanto às dores no joelho. A pergunta seria: estas dores são dores de um reumatismo ou são dores de um processo de artrose? Porque, veja, a artrose é um Tem distúrbio. esse maior, maiorzinho, me desse mais curtinho. Não, que uma curtinha já tá mais. A artrose é um distúrbio que tem a ver com a mecânica da articulação. Vou dar um exemplo. Está aqui a tíbia, tá? E está aqui a parte inferior do osso fêmur. Eu vou botar assim para poder vocês verem melhor, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Tá perfeitinho a relação entre um com o outro. Na realidade, um não toca no outro, fica assim, porque aqui no meio tem um líquido. Mas suponhamos que a pessoa anda de um jeito estranho ou a coluna tem um desvio importante. Aí faz isso, ó. Força mais de um lado do que do outro. E aí começa a arrastar. E isso provoca. E essa forçar o lado de cá faz com que o menisco, que é um disco protetor cartilaginoso que tem nos ossos, o menisco começa a sofrer, vai rompendo o menisco. E isso vai gerar dores quando caminha, e etc. Ok? Isso acontece com grande frequência em pessoas que pegam muito peso ou que pesam muito. Ok? Então, se for uma artrose, o cataplasma de barro local vai ter um efeito sensacional. No entanto, é preciso ver a causa dessa artrose. Pega muito peso, está com excesso de peso. No seu caso, daqui dá para ver que você talvez tenha um peso um pouco a mais, mas não me parece que você seja obesa. Pegava muito peso, porque eu trabalhava com criança e aí eu pegava muita criança no colo. Tanto é que acho que a minha hérnia de disco lombar é disso. Mas eu também não tô obesa, gigante, mas eu tô bem com sobrepeso. Tem as duas coisas juntas. Então, é muito importante reduzir o peso. É essencial, tá certo? Faz o Como cataplasma. é que faz isso? Não ouvi nada. Gente, coisa difícil é perder peso, gente. Para quem é gordinha, gente, aproveita e me ensina. Entenda, Gente, o seu tipo físico provavelmente é um tipo físico picnótico. Então, isso significa que você nunca vai ser uma magrela, nunca fui. mas, Nunca. mas você vai ter que perder peso. Sacou o lance? Então, como é que se perde peso? Com uma alimentação
hipocalórica, ok? Passa fome. Uma alimentação hipocalórica, abaixo de 2.000 calorias por quilo de peso. Quem pode lhe ajudar? 2.000. 2.000 calorias diárias. Por quilo de peso? 2.000 calorias diárias. Grato, muito legal. Você já pensou por quilo de peso? Que beleza. Então, É só um monte, né? mas aí, ó, quem pode lhe ajudar muito legal? Você mora onde, Andréia? Barreiras. Barreiras. Bom, quem pode lhe ajudar é alguém que seja nutricionista e que tenha experiência com naturopatia. Tenho 2 nomes em Salvador, Atende online. mas eu posso passar para você os nomes que eu tenho, você escolhe qual dos 2 você acha melhor e, e aí você entra em contato e tudo e vê e aí faz a consulta, ok? Porque você explica, eu tenho um joelho assim, assim, assim e tal. Agora, como é que eu posso saber se é artrite? Pelo seu histórico, que a gente não vai poder fazer aqui, porque histórico é uma coisa que demora, entende? Então, há quanto tempo você tem? Se começou como dor migrante, se outras articulações também doem, ombro, cotovelo, entende? Por quê? Porque pode ser que você tenha uma artrite reumatoide e precisa fazer certos exames, como ASLO, antistreptolizina A, é um exame de sangue, PCR, tudo com letra maiúscula, fator reumatoide, velocidade da hemossedimentação. No mínimo, tem que ter esses exames, ok? Aí diz, poxa, o ágilo está elevado, a hemossedimentação está elevada, então tá a desgraceira no caminho da feira. Seria uma doença sistêmica. Isso, aí o tratamento é um tratamento que se assemelharia ao tratamento da dermatite atópica, que é o que... Ave Maria. Aí eu vou ter que vir para o Colibri, então. Pronto, pronto. Vai ser muito bem-vinda. Ok? Agora Ah, também tem que pensar em outra coisa. Tem que pensar o seguinte: o esporão do calcâneo vai fazer você andar troncha. Porque ninguém é que aguenta. não é sempre, doutor Auro. Eles vão e voltam, vão e voltam. Dor Ah, no joelho, já tive crise e daí daqui a pouco melhora. O esporão, aí eu botei água na água gelada e na água quente, tomei antibiótico, passou. Aí depois de muitos anos veio de novo. Então, ó, assim, a coluna, eu cuido muito a postura, não pego peso, não sei o quê. Aí pronto, faço pilates, e aí passa. Tem coisas da coluna que eu já não faço, porque eu sei que vou me lascar. Mas aí, com esses cuidados, essas dores são esporádicas, não é uma coisa que eu vivo com dor, entendeu? olha, esporão não regride com antibiótico, Hum. ok? O quente-frio se admite. Essa proposta se admite. Mas esporão não regride com antibiótico. Tá certo? Eu Seria bom acho, fazer. eu acho que vale a pena você pensar em ir em um quiropraxista, que aqui no Capão tem um dos melhores do Brasil. Porque o Capão tem tudo, vocês sabem, né? Capão, olha, vocês vão perceber, quem não conhece Capão e vem, vocês vão perceber que o Capão é idêntico a Nova York. Tudo que você possa imaginar você encontra no Capão. E mais um pouco, certo? Quem é o quiropraxista? Ave Maria, tem um quiropraxista extraordinário, o Ian Borges. O cara é Ele Ian, muito é ótimo. Eu já fui nele várias vezes. ótimo. O cara é bom, o cara é muito bom. rocha, Ian Rocha, mas é que tem Borges também, mas ele usa mais rocha. tá? Eu também posso fazer um contato com ele para pelo menos ele olhar você na estadia que você vai ter aqui. Você vai ficar pelo menos umas 3 semanas, né? Eu gostaria. Na sexta-feira Muito. à tarde ele atende. Ele atende na sexta-feira de tarde no consultório dele.
Passa o contato para mim, por gentileza. Eu já tenho que botar contato de Nutri no grupo, né? É. E Sim, tenho que botar o contato de Ian. Vou botar assim que a gente terminar aqui, ok? ok, muito obrigado, viu? Não agradeça, não. Pague no caixa. Daí você me diz. Vinícius Wellington. Vinícius Heli, excelente quiropraxista, Em 17 anos no Salvador, em Lauro de Freitas tem. Eu acho que você deve estar se referindo a Douglas, não é, Vinícius? Vinícius Heliton trabalhou com Douglas, trabalhou, tinha Ah, duas clínicas. Ei, tem um Vinícius Wellington aqui no grupo? Não. Não? Tem Vera Heliton, é meu filho. Ah, é Vera Wellington. Vinícius Heliton é meu filho, é quiropraxista. Ah, é Ele, quiropraxista, seu filho. ele voltou, ele voltou agora, tem 2 anos de Lima. Ele tinha duas clínicas lá no Peru, Uhum. voltou há 4 anos, né? E Hum, agora abriu uma clínica em Lauro de Freitas e em Salvador. E trabalhou com Douglas assim que chegou aqui. massa, massa. Você pode, inclusive, colocar no grupo, porque tem pessoas de Salvador que vão poder consultá-lo, Uhum. Tá, certo? eu vou colocar. Tá, Massa. obrigada. Quando eu vi o nome Wellington, eu pensei, tem algum Wellington por aqui. Então, vai ter Tem Vera Heliton, né? Isso. Massa. Muito bem. Certo, gente? Vamos agora para o nosso momento de respiração consciente. No quarto. Vão se aconchegando na cadeira, soltando o lápis, tirando o óculos, se fazendo confortável. Busca colocar os pés no chão, de forma a sentir a palma, a sola do pé, todo em contato com o chão. E vai levando a sua concentração, a sua consciência para respirar no coração. Tomando respirações mais conscientes, mais profundas. E talvez nesses primeiros momentos você ainda queira soltar o ar, verbalizando, ainda queira se ajustar de alguma forma. E vai fazendo isso, levando a concentração no coração, como se você pudesse respirar no seu coração. Como se você fosse se tornando cada vez mais íntima, mais íntimo dessa área que circunda o seu coração, dessa respiração que chega, desse ar que chega. E vamos fazer o exercício de recapitular a intenção que te trouxe para esse curso. Entre em contato com essa intenção que movimentou sua tomada de decisão lá atrás, com essa intenção que você acessou nossa primeira aula. E observa o seu percurso, observa se essa intenção foi ganhando força, ganhando raízes. Observa se você esteve atento, atenta à sua intenção durante os seus dias, durante a sua jornada. Se por acaso ela estava esquecidinha, convida ela a estar mais presente, a florescer no seu coração nesse caminho que está só iniciando.
nesse percurso que você já estava trilhando, que encontrou esse ambiente, essa egrégora, e que continuará caminhando conforme a sua intenção, a partir do curso, a partir da experiência, nos próximos passos, dando continuidade à sua vida, à sua busca, praticando aquilo que teve sentido e valor para você. Então, nesse momento, você pode levar as duas mãos no coração, como quem segura bem de pertinho o peito. Sente talvez as batidas do coração e dá casa para essa intenção que te faz tomar decisões. E nesse momento, você ancora em você a sua intenção, o seu valor, o seu significado, sobre toda essa experiência que você se propôs a viver. E visualiza tudo isso encontrando um lugarzinho, um lugar seguro no seu coração, encontrando casa no seu coração, encontrando aconchego. E então pode soltar as mãos, relaxar as mãos em cima das pernas. E fica com a sensação do seu corpo por alguns instantes. Então, passar a saborear a sua boca, movimentando a língua. Passa a movimentar as extremidades, mexendo os dedos dos pés, das mãos, abrindo e fechando os olhos, bem devagar, se situando novamente no aqui e no agora. Sente o corpo, sente de se abraçar, de se tocar, fazer uma massagem. Acolhe a necessidade que se apresenta agora. E devagarinho, no seu tempo, vai despertando, deixando os olhos abertos agora.
Talvez se alongando, espreguiçando. Ah, Ai, e é isso, minha ok. gente. Estamos na reta final. A gente vai dar um intervalinho de 5 minutos e a gente volta às 8h15. Pessoal, cortar o raciocínio. Tá bom. Bom, eu tinha esquecido de botar para gravar, e aí eu vou repetir rapidamente. A ética é a parte da filosofia que estuda o comportamento social, o melhor comportamento, o comportamento que permite que a gente conviva com os demais em um ambiente sem conflito, dentro do possível, obviamente, ok? Então, eu estava dizendo que a ética é algo que é de raciocínio. A pessoa vai pensar, vai estudar, vai comparar sociedades, vai comparar comportamentos, então, para ver o que é melhor dentro daquela sociedade específica para que a gente possa ter um comportamento decente. Entende? E isso funciona em qualquer lugar, dentro de uma escola, no tráfego, na rua, você dirigindo. É uma coisa maravilhosa que nós conseguimos, aqui no Brasil e em outros países, chegar a um consenso de que todo mundo tem que ficar dirigindo do lado direito da pista. Isso é um comportamento ético, é um contrato que foi feito entre todas as pessoas e a gente vai por aqui. Já pensou se as pessoas resolvessem, dentro da própria bistunta, fazer o que quisesse? Ia ser muita onda, muita onda. Muito bem. Então, vamos, por gentileza, depois a gente vê isso. A gente depois vê. O, o, a, a moral é algo um pouco diferente da ética. A ética estuda a moral também, né? Mas moral é um pouco diferente, porque a moral, ela é o conjunto dos costumes que uma sociedade tem. Então, isso, os costumes daquele grupo social, é, obe- assim, existem regras que foram estabelecidas, mas essas regras, muitas delas já caducaram. Então, a moral, ela vai evoluindo, mas é uma evolução lenta. Enquanto que se a pessoa juntar a moral com a ética pode trazer para o grupo social que um determinado costume moral já não tem cabimento. Vou dar um exemplo. Era imoral há, sei lá, 50 anos atrás, as mulheres usarem calça. Imagine uma mulher com calça, eu não sei se 50, talvez um pouco mais, né? Uma mulher com calça era visto como uma coisa terrível. A George Sand, que era uma mulher que, como ela era escritora e crítica, crítica de arte, ela foi obrigada a escrever sob pseudônimo para poder ser reconhecida. Então, ela se chamava George Sand. Então, ela, de repente, andava de calça. Isso era uma loucura, todo mundo esculhambava com ela, né? E, inclusive, ela era escritora. Então, putz, era realmente uma coisa muito esquisita. Moralmente, era, não era uma coisa recomendada uma mulher ser escritora ou andar de calça. Hoje, meu Deus do céu, Maria, inclusive, está de calça agora, né? E isso ninguém vai dizer nada disso, correto? Na época romana, do auge do Império Romano e da República Romana, um romano jamais andaria de calça. A moral achava aquilo uma coisa absurda, andar de calça. Isso é coisa de bárbaros. Então, os romanos não andavam de calça, só andavam de saiote, de toga, essas coisas, porque era uma coisa horrorosa andar de calça, ok? Depois, com o passar do tempo, principalmente os legionários começaram a usar calça
por cima da calça um saiote, porque viram a praticidade disso. Mas é assim, ok? A moral, ela tem a ver com os costumes locais. Ela não critica os costumes, ela obedece os costumes. Certo, minha gente? O fato da ética lidar, estudar as virtudes, torna a ética uma necessidade extremamente importante para a sociedade, principalmente nos tempos de hoje, onde a ética é muitas vezes chutada. Eu evito ao máximo possível falar de política nos nossos cursos, eu realmente detesto, mas, por exemplo, um lugar em que os deputados e senadores querem aprovar a PEC da blindagem, rapaz, eticamente a coisa está feia. Está muito Até feia. moralmente também. Inclusive moralmente, né? Assim, está muito feio isso. Por quê? Porque é óbvio que se alguém, não importa a classe social, não importa o cargo que ocupe, cometer um crime, ele precisa ser investigado. Não é pedir permissão aos pares para ver se vai ser. Não, 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 não. Ele tem que ser investigado, ok? Não, não dá. Se tem uma acusação, e se essa acusação é uma acusação que tem algum grau de pertinência, a pessoa terá que ser. Compreende, pessoal? Então, nós estamos vivendo um momento em que a ética é extremamente importante. E o momento é um momento em que vocês podem ver, por exemplo, o cientista, ele pesquisa uma, uma coisa assim, uma, um instrumento de matar milhares de pessoas. Como, por exemplo, o cara que inventou uma bomba que produzia gases tóxicos e que foi amplamente usada na Primeira Guerra Mundial. Eu sou um cientista. Meu trabalho é esse aqui. Não é problema meu como vão usar aquilo. Quer dizer, você inventa uma bomba e não é problema meu como vão usar aquilo. Isso é um desvio ético. Ciência sem ética é um desastre para a humanidade. Negócios sem ética é um desastre para a humanidade. Então, ah, existem pessoas que produzem morango. Eu vi uma reportagem que teve aí. Elas produzem morango usando uma quantidade de agrotóxico completamente absurda, agrotóxicos, inclusive proibidos no Brasil, em quantidades excessivas. E estas pessoas não comem aqueles morangos, preferem comprar os morangos de um cara que produz sem agrotóxico. Então, ela sabe que aquilo é um veneno tremendo. Ah, mas eu tenho que produzir para sustentar minha família. Sim, mas por que aquele consegue sustentar a família sem agrotóxico? Ele pode não ter um lucro tão grande quanto o que produz com agrotóxico. Mas, a longo prazo, o que produz com agrotóxico está destruindo a própria família e a possibilidade de sobrevivência futura. Então, a gente precisa de ética em todas as coisas. Em todas as coisas. Quando descobriram que a Philip Morris, que é uma empresa de produção de cigarro, descobriram que ela já tinha feito diversos estudos científicos sobre o cigarro, a relação entre câncer de pulmão e cigarro. Só que ela viu o resultado, que era uma coisa bem assim, que cigarro provoca câncer de pulmão, e ó, ficou caladinha. E quando um alto executivo teve dor de consciência e divulgou, ele perdeu o emprego. E a Philip Morris pressionou todas as outras empresas de qualquer área dos Estados Unidos a não contratá-lo mais. Ele não conseguiu mais emprego em lugar nenhum. Então, esta empresa, cadê a ética? Onde é que está a ética desta empresa? No mínimo, se ela quer produzir o cigarro dela, ela deveria avisar para as pessoas, ó, cigarro dá câncer. No mínimo, ok? Se você quiser, é problema seu, eu estou aqui fabricando. Mas, assim, o mínimo, ok? O O mínimo. mínimo mesmo, porque É. fazer uma coisa altamente viciante Porra, é. e colocar no mercado, né? Uhum. Então, Muito bem.
Então, pessoal, nós estamos muito precisando de ética. Agora, dentro da ética, existe a ética do cuidado. E, principalmente nós, profissionais de saúde, estudamos a questão do cuidado com aquela pessoa. Então, a- é uma coisa que a gente tem que ter uma noção muito clara que toda pessoa que a gente atende, toda pessoa que a gente atende está fragilizada. Está fragilizada. Existe um sistema de psicologia que é chamado de. Rapaz. Foi criado por Eric Berne. Análise transacional. A análise transacional, ela é um sistema que considera que nós, os seres humanos, temos uma parte que é, eles deram o nome de pai, uma parte que deram o nome de adulto e uma parte que deram o nome de criança. Então, dentro de nós, o pai é aquele que dá limite, dá ordem, toma uma atitude assim de superioridade. O adulto tende a olhar o outro na altura dos olhos e tomar decisões mais consistentes. Enquanto que a criança é criança. Pronto. Então, mas nós temos dentro de nós essa parte criança. E Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, ele disse uma coisa que é muito importante. Ele disse que toda pessoa, quando entra em um consultório médico, mesmo que essa pessoa também seja médica, ele está na criança. Então, ele é muito vulnerável a que o médico diz. Se o médico está em uma postura pai, vai ficar dando ordens. E a criança tende a obedecer, não como uma pessoa livre, independente e autônoma. Mas se o médico está no adulto, ele aciona, sem querer, não precisa ele dizer, acione o adulto, não. Mas se ele está numa posição adulta, ele vai explicar para aquela pessoa o processo que a pessoa está doente, ele vai explicar por que vai passar aquela medicação ou aquele procedimento, ok? E aí, isto aciona o adulto do outro e o outro assume também a responsabilidade pelo seu processo. Joia? Agora, se ele fica numa postura de desconsiderar o outro, aí realmente, velho, é botar o outro criança e aquela criança que foi maltratada na infância tá lascada. Tá certo? Então, isto é uma coisa muito séria. Nós, os médicos, principalmente dos profissionais de saúde, nós, os médicos, somos os que mais pecamos neste sentido. Muito frequentemente, nós assumimos uma postura de pai, mas um pai castrador e controlador. E isso resulta em sofrimento para aquela pessoa. Então, primeiro aspecto a ser considerado é esse. Aquela pessoa, ela precisa de continência, de ser recebida, ok? Eu me lembro que na faculdade de medicina, me disseram que eu não devia me envolver com o paciente. Isso é uma coisa, primeiro, é impossível. É impossível você não se envolver com o paciente. Eu conheço médicos que dizem, eu não me envolvo com o paciente, e são extremamente brutos com o paciente. Isso significa que eles se envolvem, sim, mas se envolvem de uma forma negativa. O paciente provoca nele uma rejeição. Então, tem um envolvimento. Por isso, ele trata o paciente de forma desagradável. Ok? Então, nós vamos nos envolver, sim. Nós não podemos entrar em sofrimento com o paciente, senão vão ser dois sofrendo. Você vai ficar, poxa, isso é barra, pô, velho. Você está sofrendo bastante. E se tocar com o sofrimento do outro. Mas o seu papel ali é trazer soluções. E entre as soluções é acolher, mas também não somente acolher, propor. Eu conheço
médicos que acolhem muito bem, são excelentes acolhedores, mas na hora da terapêutica, de dizer o que fazer e tal, e tal, e tal, deixam a desejar. Conheço vários médicos assim, que deixam a desejar. Estão excessivamente preocupados com o acolhimento e acabam. Quer dizer, esse caso é um caso inverso. O profissional de saúde, ele fica na criança, enquanto que a outra pessoa também está na criança. Então, fica um jogo ali muito gostoso, muito legal, os dois saem muito satisfeitos, mas o paciente não sai com uma orientação 100%, né? Pode até ficar legal, porque atualmente, com essas medicações e tudo, e os protocolos da faculdade, as coisas são bem, mas não dá conselhos como deveria, tá certo? Muito bem. E pensando aqui em vocês, né, gente, que a gente não é intuito do Sim, curso é. formar profissionais de saúde e nem mesmo naturopatas, né? A intenção do curso é formar auxiliares naturopatas, pessoas que vão tanto poder cuidar de si mesmo, quanto também oferecer algum tipo de suporte, de apoio para um amigo, um familiar, né? Então, essa dinâmica do quem cuida e quem é cuidado provavelmente vai existir entre vocês na hora de prestar um apoio, né, uma atenção, ou de querer praticar, né? Alguém sabe que a pessoa sente alguma coisa aí já chega com a proposta e tudo, ou a pessoa fica sabendo que está fazendo curso, aí já chega contando os problemas, essa coisa toda. Existe uma ferramenta muito interessante que é a escuta ativa. E eu acho que para o caso de vocês é uma ferramenta assim primordial Na verdade, para todos nós, né? para todos nós. A escutativa permite que a gente esteja no momento presente, ouvindo o que a pessoa tem para falar, sem a necessidade de já precisar criar uma intervenção, sem a necessidade de já precisar querer solucionar toda a vida da pessoa. Então, no processo de escuta ativa, você vai acolher aquela pessoa com a sua presença, com o seu olhar, com o toque, se for se abrir caminho para isso. E com o próprio processo da escuta ativa, você também vai dando tempo para que você processe o que aquela pessoa está te trazendo e aí possa fazer perguntas, tanto perguntas investigativas quanto perguntas de aprofundamento para saber se a pessoa ela quer ser ajudada ou se ela quer somente desabafar. Ou até que ponto ela quer ser ajudada, até que ponto você se coloca também nesse papel de auxiliar alguém, né? E aí isso é muito importante a gente estar se percebendo nessas dinâmicas relacionais na hora de propor um cuidado a alguém, para manter em nós aquilo que nos motiva, né? Se acontece de não ter esse alinhamento, né, esse processo de presença na hora de estar lidando com o cuidado com o outro, é muito provável, né? Ou que se desgaste, queira propor tratamento para todo mundo, aí queira cuidar de todo mundo, desgasta, né? Ou acaba frustrando um pouco, porque, poxa, falei tudo para aquela pessoa, a pessoa não fez nada, né? Então, assim, investiguem a dinâmica e se colocando no papel de cuidador, o que eu gosto de trazer é que para a gente ser um bom cuidador, primeiramente a gente precisa cuidar da gente mesmo. Então, quando eu me deparo com uma pessoa, e aí eu mesma, assim, enquanto Maria Helena, enfermeira, naturopata, tendo uma abordagem terapêutica e tal, quando eu me coloco para cuidar de alguém, eu presto muito mais atenção em mim. Eu preciso estar bem para poder cuidar de alguém. Então, se eu vou prestar um cuidado, eu coloco muito mais o meu pé no chão, eu coloco muito mais a minha respiração de forma consciente,
a minha conscientização no momento presente, porque eu preciso me cuidar, né? Eu preciso perceber se naquele momento eu estou nervosa, não para me descabelar de nervoso, mas para eu acolher o meu nervosismo e poder agir mesmo com nervoso, mesmo com medo, né? Mesmo com sentimentalismo pela história da pessoa, mas naquele A história da momento, pessoa pode bater em alguns aspectos da sua criança ferida sim, eu e posso você, estar muito você vai sentir, tocada, vai perceber, mas você. mas estarei em uma postura, e uma dinâmica relacional em que eu estarei prestando o cuidado e prestando cuidado, estando atenta a mim mesma, né? Na nossa dinâmica, no final de semana, a gente vai ter momentos de vocês também experienciarem essa dinâmica relacional, cuidador e pessoa que é cuidada. E aí é muito importante quem está cuidando observar também o seu conforto. Porque o que é que eu observo? A pessoa se coloca num papel de cuidador, de cuidadora, e esquece completamente do mundo que está acontecendo ao redor e foca apenas naquela pessoa. É ótimo a gente prestar uma atenção total para alguém, mas a gente não pode esquecer do que está acontecendo ao redor. Então, vai ter um momento da prática que vocês estarão dando suporte para uma pessoa na lavagem do sangue. Se vocês não se cuidarem enquanto está cuidando, possa ser que vocês fiquem lá os 50 minutos em pé, nervosa, esperando sempre a próxima etapa. Se vocês se cuidam nesse momento em que está cuidando do outro, vai pensar assim: não, eu posso pegar uma cadeira e ficar aqui do lado da pessoa enquanto ela está fazendo o trabalho que vai demorar alguns minutinhos. Fiz o trabalho, sei que vai demorar outros minutinhos, eu posso sentar de novo, posso sentir como é que está meu corpo, posso perguntar como é que a outra pessoa está também, posso verbalizar com ela, né? Essa barreira do quem está cuidando e quem está sendo cuidado, ela não precisa ser uma barreira impermeável, né? Isso pode acontecer também de forma fluida, até mesmo do cuidador falar, tô um pouco nervoso, né? Me pegou um pouco aqui e tal. Então, a gente pensar nesse âmbito de como que a gente se relaciona com o ato de cuidar é muito importante. E eu trago sempre isso, que ser um bom cuidador não é querer salvar o mundo, não é querer salvar todo mundo. Ser um bom cuidador é primeiramente saber cuidar de si, né? E tem uma frase de Angela, Angela Davis, uma ativista, né? E aí ela traz qualquer pessoa que tenha intenção de fazer alguma mudança no mundo, primeiramente precisa saber como se cuidar. Massa, massa, perfeito. Uma coisa interessante é, nesse processo de escuta ativa, nós não vamos julgar aquela pessoa que precisa da gente. A gente vai avaliar. Então, essa pessoa está dizendo isso, aquilo, então a gente pode fazer as conexões, pode perceber no discurso o que de sofrimento ou até de jogos, tudo isso. Mas a gente não vai julgar a pessoa, porque a gente não vai condenar ninguém. Nada. Em relação à dor mesmo, a dor é totalmente subjetiva e individual, né? Isso, Uma pessoa pode ir ali com um espinho no pé passar de boa. Vai ter outra que aquele espinho do pé vai ser um grande terror, vai doer muito, né? Então é isso. subjetivo. A gente pode até perguntar, numa escala de 0 a 10, quando que você, sendo 0, não está sentindo nada e 10 é a pior dor da sua vida? Quanto que isso aqui está sendo para você? E a gente vai ter uma ideia, né? E aí possa ser que um espinho do pé seja 8 para a pessoa, uma das piores dores que ela já vivenciou. A gente não vai já, que drama que você está vivendo isso, né? A gente pode acolher e perceber, uau, essa pessoa realmente sente bastante ali e tal, é uma coisa muito simples e que ela tá,
Mas é a vivência dela e a gente vai acolher ela dentro dessa escala de 8 para uma dor, né? Inclusive, num caso como esse, se a gente já conhece a pessoa, já fez muitas consultas, claro, assim, eu trabalhando aqui no Vale do Capão, que eu conheço gato e cachorro aqui dentro. Aí a pessoa várias vezes já foi para consulta com dramas espantosos e que depois vimos que não é nada. Então, eu posso chegar para a pessoa até dizer, olha, repare, você esteve aqui há algum tempo atrás com uma dor que você estava achando que você ia morrer daí a 2 minutos e bastou a gente conversar e a dor parou. Será que não é um caso semelhante? Aí, como as pessoas já têm uma intimidade comigo, será que você não está fazendo drama? Não, 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 é assim mesmo e tal. Digo, massa. Então, se está claro para você, vá, vamos lá, respire fundo. Aí vá. Agora me descreva como começou e tal. O ato da pessoa sair um pouco do processo para explicar, já de repente já alivia o processo. Entende? Mas eu não vou condenar ele. Mesmo que eu esteja fazendo drama, como algumas pessoas aqui no Capão dizem para mim. O senhor sabe, né, doutor? Olha, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu digo, eu sei, mas tudo bem, vamos lá, vamos cuidar disso. Compreende? Não é também você ficar. ah, Se envolver demais no drama também. isso, nem se envolver demais, nem ficar afastado demais, nem desconsiderar o sofrimento. Você tem que entrar todo sempre naquilo que Buda dizia que era o ideal, né? Caminho do meio. Muito bem. Uma coisa também importante é cuidar do nosso comportamento diante da nudez da outra pessoa. Nudez física, porque às vezes a gente é obrigado a examinar a pessoa, ou um auxiliar naturopata, aqui em Colibri, por exemplo, ela vai ter que fazer uma lavagem intestinal em alguém. Então, a pessoa vai estar, mesmo que esteja com a parte de cima coberta, está com, assim, as partes chamadas de parte íntimas descobertas e expostas, né? Expostas, inclusive, a uma intervenção. Então, o máximo de respeito, cuidar daquela pessoa com muito cuidado, tá certo? Não significa que vai ser rígido, rude, ou sisudo. Não. Por favor, deite aqui, ó, veja aí como é que está. Você está confortável? E aí vai fazendo o, o Pedir procedimento. licença para tocar no corpo da pessoa. E licença. Muito bem, Maria. Excelente. Licença, posso Isso. colocar. Posso expor o seu abdômen, no caso de uma faixa úmida, né? É. Posso expor seu abdômen, eu vou tocar aqui na sua pele, tudo bem? Hum, Então, isso vai levando confiança e segurança para a pessoa que está sendo cuidada e para quem está cuidando também, de saber que está tendo ali uma interação de consentimento mútuo. uhum. Bruna, por exemplo, é possível que vá ajudar esta amiga dela que está sofrendo. Então, vamos supor que a primeira frotação Bruna vai fazer nela. Ó, eu vou fazer assim, pois vai explicar, eu vou fazer isso, tal e tal e tal. Tá, tudo bem? Posso começar? Pá, e aí faz a frotação e depois deita a pessoa, mesmo que seja uma pessoa conhecida. Mesmo que seja uma pessoa conhecida, ok? Muito bem. Mas também existe uma outra nudez que é mais sutil e mais frequente, que é a nudez moral. A pessoa está ali se entregando, dizendo tudo para você. E você faz perguntas para ela. Essa semana eu atendi uma mulher, uma francesa, lá na França. Muito interessante saber que a mulher está lá em Paris, eu estou aqui e a gente está. Rapaz, foi um pouco difícil por causa da língua. Ela tinha algum conhecimento de português, porque veio aqui, mas ela, eu tive que perguntar uma coisa para ela que é muito delicado. Você já foi abusada sexualmente? Cara, isso é uma coisa muito delicada. Eu tive que, antes de fazer a pergunta, explicar para ela. Ó, repare, eu vou ter que fazer uma pergunta, que é uma pergunta muito íntima, mas é bom que você saiba que isso não será divulgado. Na verdade, podia divulgar ou não, porque eu não conheço nenhum amigo dela, ela está lá na França. Mas o fato é que eu tinha que dizer. Isso jamais será divulgado, seu nome não será associado a esse tipo de coisa. Mas eu preciso saber se você já sofreu algum abuso. Aí a mulher disse: Olha, eu não tenho uma lembrança clara, mas eu acho que o meu último companheiro, não, um dos meus companheiros que eu tive,
abusou. Aí começou a descrever algumas coisas que poderiam ou não ser abuso e a gente conversou sobre isso. Entende, pessoal? Mas ela ficou desnuda, completamente desnuda, porque ela estava contando uma coisa que é difícil, velho. É difícil, né? Então, a gente tem. E lembrando de novo, uma atitude continente, né? Uma atitude de receber a pessoa, de estar presente para aquela pessoa, de estar olhando nos olhos dela, de estar escutando ativamente para a coisa que aquela pessoa está trazendo. Em outras palavras, exercendo uma coisa que é pouco mencionada nas faculdades em geral, não apenas de medicina, de enfermagem, de arquitetura, de economia, exercitar o amor, conectar-se com a pessoa. E o amor, onde é que fica? Tá certo? A gente precisa exercer o amor, ok? Muito bem. Bom, talvez seja bom ver algumas perguntas do chat, né? Eu nunca encontro essas coisas aqui. Encontro sim. Oxe, cadê? Aqui. Ah, Já Bruna, foi, quer já falar? Oh, foi. desculpe, Bruna. Não, já foi, Ah, Ávila. já foi? Ah, é lá embaixo? Eu pensei que. Já passou tudo isso. Sim. Ah, por gentileza, a tintura de mil folhas não consegui dar levante. Chaussee Nerveira, que a dona mesma produz, e também na loja de frente da pousada. Olha, eu vi a tintura do Alevante numa loja chamada Puro Verde, em frente ao Mercado Livre, na Vila. Mas aquela menina, Flavinha, faz e manda pelo correio. Mas ela quer encontrar aqui no Ah, Capão. tá certo. Caso você não encontre nessa loja, qualquer outra tintura de mil folha que você encontrar também vale a pena comprar. Não precisa Pronto, ser tão especificamente só da Levante da Terra. muito bem. De bom. Com Teflon, pode crer. O preço da verdade, indicação de um filme, gente. Poxa, aí, ó. É bom ver, pessoal, ó. O preço da verdade. Houve uma discussão na vida para cá sobre todo mundo que é vegano precisa de suplementação de B12. A gente já comentou sobre isso, Vera. A gente comentou na aula de vitaminas, né? Isso. E a gente trouxe esse tópico aqui. Então, olha, todo tópico dessas coisas assim, vitaminas, essas coisas, pergunta, é bom reassistir a aula, porque É. vai ser muito mais enriquecedor para você. Só para respeitar a sua pergunta, você, nós sabemos que existem pessoas que são veganas e que não têm problema de deficiência de B12, porque são pessoas que têm uma fé espantosa, uma tremenda de uma fluidez de vida, e aí com isso tem uma boa microbiota, e a microbiota produz a B12 que ela necessita. Mas não é o caso da maioria de nós. Eu mesmo, fé aqui é uma coisa que não é lá, essa coisa toda. Então, preciso de repor B12, mesmo sendo lacto-vegetariano, de vez em quando eu reponho. Acabei de fazer um exame agora de B12 e vi que não estava acima de 450 e estou fazendo a reposição, ok? Mas olá, pessoal, vai lá na aula, não, porque a aula vai lhe trazer muito mais coisa. E em resumo sobre a B12, o que todo mundo deve fazer é dosar no laboratório a sua B12, É tá mesmo. bom? Independente da alimentação que tenha. Uhum. Então, minha gente, estamos Finalizando agora. finalizando, né? E daí a gente traz nesse aspecto do curso a integração dos conhecimentos, a integração das práticas, né? A gente busca um conhecimento que tem uma linha muito firme a ser seguida, né? Com métodos, com forma de funcionamento, pensamento e tudo, que é o que a gente apresentou para vocês aqui, a naturopatia.
Mas em nosso discurso também a gente faz a integração com outras formas de cuidado, alopatia, né, medicinas naturais de outros âmbitos, Medicinas populares. medicinas populares, né, psicologia, filosofia. Então, a gente compreende que o saber, ele também é ele é multifatorial. E a nossa boniteza de ser humano, né, tem um pouco da complexidade também, que necessita de múltiplos conhecimentos, né? Então, a nossa palavra também é que vocês possam integrar o que vocês aprenderam, integrar as práticas, integrar os cuidados, sem ir tanto em um rumo de extremismo, uma coisa ou outra, uma coisa nega a outra, uma coisa é contra a outra, né? E buscando mais a integração, porque aí com isso vem a sabedoria de saber quando usar uma coisa, quando usar outra, né? Até que momento se manter em um lugar e quando ir para outro, e até mesmo quando ir para outro lugar e mantendo muito do que você já percorreu. Então, a integração no seu olhar para você mesma, a integração no olhar para o outro, a integração na vida, que é multi. Sim, a vida é multi, pode crer. E assim, está atento, né? A esse curso é um curso muito curto. Então, assim, as pessoas que estão aqui, se forem profissionais da saúde, vão poder jogar esse material no seu trabalho e vai ser maravilhoso, vai enriquecer o seu trabalho. Mas uma pessoa que não é profissional da saúde não deve assumir a responsabilidade por um tratamento naturopático. Porque se rolar algumas situações que não são ideais, como é que ela vai poder responder para isso? Não tem experiência suficiente, não tem conhecimento suficiente. Então, por exemplo, o curso de formação em naturopatia, que eu estou construindo, né, e que acredito que vou começar no próximo ano, é um ano de curso, um ano e pouco de curso, ok? Então, assim, é um curso que vai dar mais, vai ter mais tempo para discutir as coisas, para conversar as coisas, para falar as coisas, né? Vai ter um número muito maior de discussão de caso, infinitamente maior. E quem não é profissional de saúde vai ter que tomar um curso de anatomofisiologia, porque no curso a gente não dá anatomofisiologia, a gente fala de anatomofisiologia, mas vai ter que ter um prévio curso curto, bem mais curto, de anatomofisiologia. Saber como é que funciona bem o aparelho digestivo, como é que funciona bem o aparelho neurológico, o aparelho respiratório, e por aí vai, os sistemas orgânicos, ok? Então, pessoal, é uma coisa que. Aí a pessoa, depois de terminar, ela disse: Não, eu estou forte para fazer as coisas. Para vocês terem uma ideia, eu estudei medicina, eu estudei cadáveres, estudei fisiologia, fiz estágio em cirurgia, fiz estágio em obstetrícia, fiz estágio em pneumologia, tudo quanto é coisa. E quando eu estava para me formar, eu cheguei para meu pai e disse: Poxa, meu pai, eu estou angustiado, porque eu estou quase para me formar e eu não me sinto preparado. Olha que coisa. Meu pai disse: Mas você vai para os hospitais, você assume tudo e tal. Como é que você. Eu disse: Pois é, meu pai, agora o carimbo é meu. Antes era o carimbo de outro médico, eu estava apenas como estagiário. Agora o carimbo é meu. Aí meu pai era um homem extraordinário, acho que eu já mencionei aqui. Ele disse: Meu filho, de boa, eu seguro sua onda financeira. Meu pai não era rico, não, viu? Mas eu seguro sua vida financeira até você se sentir capaz de atender. Foi lindo isso que ele fez, porque isso me relaxou. E aí eu comecei e tal, fiz o carimbo. Na verdade, não foi nem eu que fiz. Foi uma paciente que fez para mim, porque disse: Poxa, cadê o seu carimbo? Eu disse: Não tenho ainda. Ela foi lá, fez o carimbo e me deu. O cara mais burocrático do mundo sou eu. E aí tive pude honrar essa profissão maravilhosa que é cuidar da saúde das pessoas, né?
Então, pessoal, a gente deve estar ligado nisso, entende? Então, por favor, é importante que vocês não pensem em assumir a responsabilidade. Aí a pessoa está usando, por exemplo, a pessoa tem um problema digestivo, né? Uma gastrite. Aí o médico passou omeprazol. Vocês sabem que o omeprazol não é a coisa mais legal da face da Terra. Mas você pode dizer para ela, está fazendo omeprazol, mas use também a faixa úmida abdominal e evite usar o omeprazol mais de um mês, porque pode lhe criar problemas. Ó, você está usando omeprazol, o que é que você acha de fazer vitamina B12 também, porque o omeprazol destrói a vitamina B12. Não acho muito coerente orientar a pessoa a deixar a medicação. Isso, mas eu não falei para deixar, não. Um Eu quis mês. dizer, não, não, mas questionar o médico, né? Questionar. Você pode falar para inserir a faixa úmida, ver a E dosagem, né? Que isso interfere e tal. Acho mais você é uma interessante. pessoa muito decente e direita e fez muito bem em falar isso. Mas, assim, por exemplo, quando eu estou atendendo uma pessoa com reumatismo, que a pessoa está usando os remédios brabo, eu digo, não pare as medicações. E vou tratando. Aí a pessoa diz, pô, eu não estou sentindo mais nada. Aí eu digo, procure seu médico para que ele possa fazer a retirada lenta da medicação. Se você não está sentindo mais nada, ele vai retirar. É, Entende? tem as, É as assim. próprias crenças, né, da pessoa que toma o medicamento, às vezes é uma pessoa mais apegada e já vem com essa ideia de tomar isso, às vezes assusta. Tem algumas pessoas que o melhor que ela pode fazer é tomar o remédio, que ela não vai conseguir fazer outro cuidado, e se a gente já orienta a Sim, tirar por favor. o remédio, ela pode dar uma confusão e ela não se cuidar nem com remédio, nem com outras práticas. Então, é delicado a parte das orientações, principalmente quando não é em um ambiente consultório, um ambiente que a outra pessoa foi, né, se dispôs a ir em busca de uma ajuda ali profissional e buscando algum tipo de mudança de comportamento da parte dela. Então, muita conversa, né? Diálogo, estado de presença para perceber a outra pessoa, para se perceber também, para estar sabendo os seus momentos de responsabilidade, seus momentos de integração e muita coragem mesmo, coragem para se experimentar, coragem para experimentar a fala no outro, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, vocês vão adquirir com a prática, né? A gente não chega a ser um profissional, uma pessoa que cuida de forma integrativa só com a teoria. É praticando, é errando, é se colocando ali no medo mesmo. Então, pratiquem, pratiquem. Eu recomendo praticar primeiramente em vocês, conhecer as sensações e tudo. E aí, praticar nas pessoas próximas. É legal ouvir o feedback, é legal saber que a gente auxiliou alguém, né? Isso vai despertando interesse. Então, são passos. São passos, como eu venho falando aqui com vocês no nosso momento de respiração. Vocês já estavam caminhando e por já estarem caminhando, vocês deram um passo para chegar até aqui. E vocês continuarão caminhando a partir daqui também. Então, assim, queria agradecer a confiança que cada um depositou na gente de estar aqui. Agradecer também a presença por estarem aqui, para a gente perceber o entusiasmo de vocês, o interesse, né, por criar esse campo junto com a gente de pessoas interessadas, e compromissadas com a forma de cuidar de forma responsável, né, de forma autônoma. E agradecer demais a cada um de vocês, quem está aqui acompanhando a gente no ao vivo, acompanhando as aulas, mas também quem está podendo fazer o melhor que pode, acompanhando a gente nas aulas gravadas. Então, um abraço, né? Um abraço no coração, um abraço muito afetuoso. E a gente tem uma frase aqui no final da apostila de Guimarães Guimarães Rosa, Rosa. que é um escritor e médico. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde. Oh, que lindo! Então, que a gente possa Bem, estar florescendo o nosso amor por a gente mesmo, nosso amor pelo outro, nosso amor pela vida, pelo planeta, e com isso contribuir para um mundo mais saudável. grato de coração. Grata a vocês. Vera, você fez uma pergunta aí, deixa para quando
no no presencial. presencial, tá bom? Porque E já passamos, inclusive, da hora. dizer que quem vem para o presencial, muito bem-vindos, estamos aqui animadíssimos e preparados para receber vocês. Ainda tem muito mais coisa para acontecer, né? A gente está concluindo essa etapa aqui no online, no remoto, que possibilita tudo isso que a gente viveu, né? É muito bom a gente ter a internet a nosso favor, mas tem essa parte do presencial que também, ó. Maravilhoso, venham de coração aberto, venham com vontade de praticar, com vontade de aprender, com vontade de vivenciar coisas legais. E aí estaremos juntos no sábado e no domingo. Parece que Nájila está querendo fazer uma pergunta. Certo, Nájila? Oi, boa noite. Boa. Eu queria saber se a pessoa que vai com a gente, tipo o companheiro, amigo, falou que poderia participar do piquenique, se pode participar do yoga também, ou só do piquenique. E eu Pode. queria falar que eu vou participar com uma pessoa a Então, vai mais. ter uma pessoa a mais para o almoço e para o piquenique. É isso? Sim, sim, pode ser. E pro yoga? O yoga também. Vocês podem levar convidados para o yoga no sábado, 8 horas. A partir da turma que vai se formar no sábado, vocês com a professora vão definir se vão querer no domingo também. Aí vai ver de acordo com a disponibilidade, né? O certo é que sábado vai ter. Então a pessoa pode ir no yoga, a pessoa pode almoçar e ficar com você no horário de almoço. O nosso almoço é meio-dia, então é importante que a pessoa esteja lá meio-dia também, né? E a gente retorna 2 horas para as aulas. E no piquenique, a previsão é de mais ou menos meio-dia. A gente já está indo para o piquenique. Então, a pessoa também pode estar chegando ali 11h40. Uhum. Então, a gente já vai estar se deslocando para lá. Piquenique com banho de rio, viu? No caso, Uhum. quer dizer, a pessoa extra paga para a pousada, né? Assim, Isso. Ah, sim, ok. para a pousada. O Tudo paga. O yoga paga para moça e todas essas coisas pagam para pousada. É. pousada. Fica Ok. 80 o almoço e o piquenique. Se alguém mais tiver convidado, me avisa no grupo, porque a gente faz por presença, né? Organiza assim por A presença. cozinha da pousada também tem que saber para. O yoga eu acho Uhum. que tá tranquilo, acho que, É, ok. mas a alimentação, né? Avisem que se vier convidados para a gente se preparar também. Você colocou o contato da professora de yoga, não foi? Para outra No grupo? coisa. Para Ah, foi outra para outra coisa. coisa. Mas Mas a gente faz o pagamento para ela lá mesmo, né? Depois do. tranquilo, ela vai estar acompanhando a gente assim durante todo o dia de sábado. Então, se termina a aula e a gente já começa as práticas, tranquilo. Tem um horário de almoço, tem o final do curso para acertar. Não, não é um grilo, não, isso aí. Tá Uhum. certo, gente? Os convidados, infelizmente, não podem participar dos momentos da aula, porque a gente entende que foi toda uma construção de percurso, toda uma jornada que vocês tiveram aqui com a gente, e também porque é um momento de prática, né, que acaba tendo a exposição, acaba tendo uma exposição do corpo mesmo, né? Então é bom que a gente esteja assim na nossa egrégora de pessoas que estão aqui, que tiveram todo esse caminho aqui para estar construindo esse conhecimento com a gente. E aí a gente deixa bem restrito mesmo para somente os alunos. É obrigatório levar a apostila, Levar o quê? Levar o quê? a apostila impressa é necessário, é porque eu Vocês vão esqueci. receber a apostila impressa. Ah, ótimo. Eu já ia ficar aqui correndo atrás do capão para quem onde imprimir. Não, vocês vão receber um kitzinho lindo, maravilhoso, com praticamente todas as necessidades, exceto aqueles materiais que eu mandei a lista. Vou reenviar a lista agora, que é importante que vocês levem. Toalha Cobertura. prática, cobertor, meia, roupa de frio, biquíni, certo? Biquíni, sunga, traje de banho. Tem que ser pequeno, pode ser maior. Pode ser maior também. Pode ser maior. Não, fiquei com essa dúvida da barriga, né? A barriga coberta ou a barriga descoberta? É,
quanto menos o corpo coberto, é interessante, mas não é impeditivo, não. E você participa de alguma prática, assim, que não demande tanto do né? corpo, tá certo? Tá legal. Então é isso, minha gente. Boa noite, bom descanso. Gratidão também. Descanso, Gratidão a pessoal. vocês que Gratidão se por tudo, hein? disponibilizaram. Então, por tudo, viu? Por toda a atenção. Beijo no Até sábado. coração, beijo no coração. Boa noite. Boa noite. Tchau. Beijo. Obrigada, boa noite. Até amanhã, o sábado. Até Até amanhã. sábado.